Fala aí, pessoal, tudo bom? Vamos aqui agora começar a correção do nosso simulado aqui da mentoria. Vamos lá, não vou ficar enrolando muito não, a gente tem que ser objetivo aqui, tem que ser direto ao ponto. Tá lá, a primeira questão aqui, ó, do simulado dos senhores foi da prova do CESP, várias questões do CESP nos nossos simulados. O princípio da anterioridade no direito penal, então aqui, o princípio da anterioridade, você já tem que destacar qual o princípio, tá bom? Informa que ninguém será punido sem lei anterior que o defina, tá ok até aqui, que defina a conduta como crime e que a pena também deve ser prevista previamente. Até aqui a vírgula, isso está certinho. Ou seja, a lei nunca poderá retroagir. Aqui é o nosso erro. A lei, ela retroage. Ela vai poder, a regra é não retroagir, mas ela vai retroagir o quê? Se for em benefício do réu. Aqui, ó. Nunca poderá retroagir. O problema aqui, ó, é esse nunca poderá. Ela poderá sim. Desde que seja o quê? Em benefício do réu. Estou errado. 2. É possível que uma lei penal mais benigna alcance condutas anteriores à sua vigência, seja para possibilitar a aplicação da pena menos severa, é uma novatio legis in melius aqui, tá bom? Não vai ler melhor. Seja para contemplar a situação em que a conduta tipificada passe a não ser mais crime. Aqui seria o caso da abolitio criminis. Questão certa, tá bom? A lei penal não retroagirá, salvo o quê? Para beneficiar o réu. Quando a lei retroage, ela pode abrandar, deixar uma pena menos severa, ou ela também pode o quê? Despenalizar uma conduta, tá bom? Vai deixar de ser crime. Despenalizar não, né? Vai abolir o crime. Questão 3. Um crime de extorsão mediante sequestro perdura há meses. Aqui, ó. Extorsão mediante sequestro. É aquele em que eu sequestro a vítima para depois o quê? Extorquir alguém. Ou a própria vítima ou os familiares dela, tá bom? Perdura há meses. E nesse período, nova lei penal entrou em vigor. Lembrando que isso aqui, ó, a extorsão mediante sequestro é um crime permanente. Flagrante nele aqui, ó. Se prolonga no tempo, se arrasta no tempo. Prevendo causa, aí entrou em vigor uma nova lei, prevendo causa de aumento de pena, é a novatio legis in pejus, em prejuízo do réu, tá bom? Que se enquadra perfeitamente no caso em apreço. Então, essa causa de aumento de pena vai ser o quê? Enquadrada nessa situação descrita. Só que ele começou o crime lá atrás. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, essa lei o quê? A gente já sabe que ela vai ser aplicada porque é um crime permanente. O flagrante ele se prolonga no tempo. Vamos ver aqui qual que está de acordo. A lei penal mais grave não poderá ser aplicada? Errado. A gente viu na aula teórica que pode sim. Súmula 711 da STF. B. A lei penal menos grave deverá ser aplicada? Também não. C. A lei penal mais grave deverá ser aplicada? Até aqui está tranquilo. Pois a atividade delitiva prolongou-se até a entrada em vigor da nova legislação antes da cessação da permanência do crime. Isso, certinho, esse aqui é o nosso gabarito. Item C, vamos ver as outras aqui. A aplicação da pena deverá ocorrer na forma prevista pela nova lei, dada incidência do princípio da ultratividade da lei penal. Errado. Aqui é atividade, está vigendo a lei. A aplicação da pena ocorrerá na forma prevista pela lei anterior? Errado também. Vamos lá. Gabarito, isso aqui é Charlie. 4. No tocante ao princípio da extratividade da lei penal, em se tratando de crimes continuados ou crimes permanentes, já vimos aqui que neles eu aplico o quê? A súmula 711 da STF. Se eles estiverem ocorrendo e por acaso houver a nova lei impédios, uma nova lei em prejuízo do réu, ela vai ser aplicada a toda a continuidade delitiva ou a toda a permanência. Tá lá, continuando ali. No tocante ao princípio da extratividade da lei penal, em se tratando de crimes continuados ou permanentes, aplica-se a legislação mais grave,
se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Certo. Item correto. Vral. Vamos lá. 5. Cara, essa prova aqui tiveram várias... Ela teve, né? Várias questões tops. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Item está corretinho, irrepreensível, tá bom? 6. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Galera, essa aqui tá certinha, sabe por quê? Ó, vou pegar aqui, ó. Tá aqui, ó, marca textozinho, vou botar de outra cor, jogar um preto aqui. Essa aqui é a linha do tempo. Esse aqui é o período de vigência. Vou botar aqui. Lei temporária ou lei excepcional. Se alguém cometeu um fato aqui, ó, nos últimos dias da vigência da lei temporária ou excepcional, não vai dar tempo do camarada ser julgado aqui, ó. Logo, eu vou julgar essa pessoa aqui, ó, fora do período que é da vigência dela, tá bom? É a extratividade aqui. Nesse caso aqui, uma outra atividade. O gabarito aqui está certo. 7. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Para a gente lembrar do momento do crime, a gente tem que lembrar que foi adotada a teoria da atividade. Tá bom? Só que, ó, pega aquele mnemônicozinho, ó, do luta. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Que é isso aqui, ó. Considera-se praticado o crime no momento, ó. No momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ele desconsidera o quê? O momento do resultado. Meu gabarito está o quê? Certo. Eita, bati aqui o negocinho na canequinha. A lei penal mais benéfica deve ser aplicada pelo juiz quando da prolação da sentença, em decorrência do fenômeno da ultraatividade, mesmo já tendo sido revogada a lei que vigia no momento da consumação do crime. Item está certo. Deixa eu só pegar aqui a lei mais benéfica. Deve ser aplicada pelo juiz quando a prolação da sentença em decorrência do fenômeno da outra. Isso, certinho, vamos lá. Vamos fazer linha do tempo aqui. Hoje eu tô animado. Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mais sincero. Eu cantando aqui sozinho. Lei A. Aí aqui, lei B. Todas as... Vou mudar a cor aqui. Vou botar aqui a pena de 1 a 3 anos. Vou botar reclusão. 1 a 3 anos. Como é algo mais grave, vou botar aqui, ó, cor mais escura. Lei B. Reclusão de 2 a 4 anos. Tudo isso aqui vai ser para... Vou botar aqui que é um fato X. Aí a lei A era quem tratava do fato X. Depois a lei B que passou a tratar, tá bom? O camarada cometeu o fato criminoso aqui, ó, sob a égide da lei A, ó. Sob a égide da lei A. Aí, o que aconteceu? O julgamento foi marcado aqui, ó. É a data do julgamento. Ele foi marcado nessa data aqui, já durante a vigência da lei A. Porque ela parou de vigiar aqui, ó,
Ela foi revogada aqui. Nesse período aqui entrou em vigor a Lei B. Então, eu não tenho mais a Lei A. Só que vai ser aplicado o quê? A extratividade benéfica. O que eu vou pegar? Eu vou pegar essa Lei A aqui, que ela é benéfica a este réu que cometeu o fato aqui, e vou aplicar aqui, ó, na data do julgamento dele. Por quê? Considera-se também praticado o crime, o quê? Durante a prática da conduta. Teoria o que? Da atividade. Ó. Teoria da atividade. Então aqui, ó, nosso gabarito é certo. Nossa, ficou uma coisa aqui, desenho daqui, desenho de lá. Questão número 9. Se o indivíduo praticar uma série de crimes da mesma espécie em continuidade delitiva, sob a vigência de duas leis distintas, aplicar-se-á em processo contra ele a lei vigente no tempo em que cessaram os delitos, ainda que seja mais gravosa. Item certo. Aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos pegar aqui. Lei A. Lei B. Essa lei A aqui, ó, ela é benéfica. Vou botar aqui a pena de 2 a 4 anos. Aí veio a lei B. A lei B veio quebrando com tudo. 7 a 10. Eita! Vamos supor aqui que isso aqui tá contemplando um crime de furto. Isso aqui, ó. Essa continuidade delitiva durou todo esse período. Tá bom? Isso aqui é um período aqui. Aí aqui, ó. Ele cometeu o crime de furto sob a égide da Lei A. Aqui sob a égide da Lei B. Aqui, perdão, da Lei A. Ainda Lei A. Tá vendo que tá azul aqui. Aí, meu irmão, entrou em vigor o quê? Uma nova lei. A partir daqui, ó, entrou em vigor uma nova lei. Tratando do mesmo crime aqui. A pena aqui agora é de 7 a 10, ó. Então aqui, ó, ele já tá o quê? Já tá em vigor a nova lei. Pergunta aqui, o que vai acontecer? Eu vou aplicar a lei A ou a lei B? Ou eu vou pegar assim, ó, até essa metade aqui, eu vou aplicar a lei A. De agora em diante eu vou aplicar a lei B. O que acontece? Irmão, ó, de acordo com a súmula 711 da STF, eu vou pegar esse aqui, ó, e aplicar a toda a continuidade delitiva. Então, aqui, ó, vai vermelhar, meu irmão. Vai responder tudinho aqui, ó, de acordo com a lei B. Professor, galera, a gente viu isso na teoria. Não pode dar mole não, tá bom? O concorrente de vocês vai marcar errado isso daí, mas vocês não. Vamos que vamos. Questão 10. Observa-se nas leis temporárias que não admitem a retroatividade benigna. Errado. Se for durante o período de sua vigência, vai admitir sim, tá bom? Muita gente errou isso daqui. Eu adaptei também. Tá lá. B. Não são ultrativas nem retroativas. Errado, são sim. Deixa eu só marcar aqui, ó. Vou botar X. Então vermelho mais claro aqui. Agora sim. Possuem a característica da retroatividade sempre para beneficiar o réu. Errado. Sua vigência depende de excepcionalidade que a gerou. Errado. Aqui, ó, ele está falando das temporárias, não das excepcionais. Então, não tem excepcionalidade aqui dentro da lei temporária, tá bom? Agora, a E, que é o nosso gabarito. Sua vigência é previamente fixada pelo legislador. Exemplo lá da lei da FIFA.
Item correto aqui, ó, é o E. Nosso gabarito, letra E. Questão número 11. A nova lei que deixa de considerar criminoso determinado fato, ela vai ser o quê? Uma abolício crimes. Cessa em favor da gente todos os efeitos penais e civis. Errado. Não vai cessar o quê? Os efeitos civis. Somente os penais. Deixa eu beber uma água aqui. O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica é absoluto, previsto constitucionalmente, sobrepondo-se até mesmo à ultratividade das leis excepcionais ou temporárias. Errado. Errado. Galera, olha só. Aqui, ó, eu tenho o período aqui da lei temporária. Vou botar lei T. Se o camarada cometeu um fato aqui, gente, ó, cometeu um fato aqui dentro, e a lei perdeu sua vigência aqui, ó, essa lei temporária, o período de duração dela foi esse, eu não tenho como chegar e despenalizar essa conduta aqui. Fora da vigência dela, eu não tenho como ter uma lei penal benéfica. Eu só poderia ter uma lei penal benéfica produzida aqui dentro desse período, tá bom? Foi o que eu ensinei para vocês na aula teórica. Então, nosso item está errado. 13. Vamos lá. A revogação expressa de um tipo penal incriminador conduz a abolício crimes, ainda que seus elementos, olha aqui, ó, ainda que seus elementos passem a integrar outro tipo penal criado pela norma revogadora. Item errado. Esse aqui é o princípio da continuidade normativo-típica ou princípio da continuidade típico-normativa. 14. Eita, ficou pequenininho aqui. Deixa eu pegar a caneta. O indivíduo B provocou aborto com o consentimento da gestante em 1 de fevereiro de 2010. Gente, cadê o negócio? Achei. Tá aqui. E foi condenado em 20 de fevereiro de 2013 pela prática de tal crime a pena de 8 anos de reclusão. A condenação já transitou em julgado. Ponto. Na hipótese do crime de aborto, com consentimento da gestante, deixar de ser considerado crime... Tá bom, na hipótese do crime de aborto, com consentimento da gestante, deixar de ser considerado crime por força de uma lei que passa a vigorar a partir de 2 de fevereiro de 2015. Assinale a alternativa correta no tocante à consequência dessa nova lei, a condenação imposta ao indivíduo, o que? B. A nova lei será aplicada para os fatos praticados pelo indivíduo B, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Item correto. Já é o nosso gabarito. A nova lei só irá gerar algum efeito sobre a condenação do indivíduo B se prevê expressamente que se aplica a fatos anteriores. Errado, não precisa. C. A nova lei será aplicada pelos fatos praticados pelo indivíduo B se a sua entrada em vigência ocorresse antes de 1 de fevereiro de 2015. Errado. Vai retroagir, assim mesmo. Ela conduziu a abolício crimes. Aí, ó, isso aqui é uma abolício crimes. Não haverá consequência à condenação imposta ao indivíduo B, visto que já houve trânsito em julgado. Errado. A abolício crimes não respeita nem o que? A sentença em julgado. Com trânsito em julgado. Vamos lá. A nova lei será aplicada para os fatos praticados pelo indivíduo B, contudo, só fará cessar a execução, persistindo os efeitos penais. E errado. Persistindo os efeitos penais da sentença condenatória, tendo em vista que esta já havia transitado em julgado. Está errado. Ali, gabarito A. Questão 15. Ali. Tá lá. Em virtude de seca que assola o país, considera a hipótese em que seja promulgada uma lei federal ordinária que estabeleça
como crime o desperdício doloso ou culposo de água tratada, no período compreendido entre 1º de novembro de 2014 a 1º de março de 2015. Em virtude do encerramento da estiagem e volta à normalidade, não houve necessidade de edição de nova lei ou alteração no prazo estabelecido na citada legislação. Nessa hipótese, o indivíduo A, que em 2 de março de 2015 estivesse sendo acusado em um processo criminal por ter praticado o referido crime de desperdício de água tratada durante o período de vigência da nova lei. É o seguinte, aqui ó, eu tenho um período aqui dessa lei temporária. Ela vai até o quê? 1/3/2015. A partir do dia 2, entra em vigor, volta à normalidade, na verdade não entra em vigor, ela deixa de ser considerado crime. Aí tá lá, aqui tá falando que o maluco tá sendo processado aqui, ó, a partir do dia 2/3/2015. Cadê o marca-texto? Aqui, ó. O indivíduo A que estiver sendo acusado em processo criminal, o que vai acontecer com ele? Hein, galera? Vamos olhar aqui agora. Ele comete crime. Ele praticou o ato aqui, ó. Mesmo ela deixando de ter vigência, ela vai ser aplicada ao quê? Posteriormente ao seu período de vigência. É a ultratividade dela. Poderá ser condenado pelo crime de desperdício de água tratada, ainda que o período indicado na lei que prevê essa conduta esteja encerrado. É o nosso gabarito. De amor. Fala igual o parceiro, Luciano aí. Aluno brother. De amor. Vamos avançar aqui, ó. Deixa eu só ver quanto tempo de aula aqui. Tem um tempo ainda. 16. Considere hipoteticamente que determinado cidadão japonês rouba um cidadão indiano. O japonês roubou um cidadão indiano a bordo de certa aeronave privada. A aeronave privada, aqui da companhia brasileira, a qual se encontra em território inglês, está no aeroporto. Nesse caso, ao cidadão japonês, eu não aplico a lei brasileira, porque não está falando que eles foram indiferentes ao fato, não está falando que ali não foram julgados, então eu não aplico a lei brasileira. Eu vou cortar os que falam que eu aplico a lei brasileira. Beleza, vamos lá. Não se aplica a lei brasileira segundo o princípio da bandeira ou da representação. Esse aqui é o nosso gabarito. Por quê? Meu irmão, só seria aplicado isso daqui, a lei brasileira, esse caso, se eles não fossem o quê? Ali julgados. Aí eu ia julgar de acordo com esse princípio aqui, da bandeira ou da representação. 17. No que se refere à aplicação da lei penal no espaço, ele quer a correta. De acordo com o princípio da nacionalidade, é possível a aplicação da lei brasileira a fato criminoso lesivo a interesse nacional ocorrido no exterior. Errado. Seria extraterritorialidade. A aplicação da lei penal brasileira a cidadão brasileiro que cometa crime no exterior é possível de acordo com o princípio da defesa? Errado. Gente, é importante gravar, tá bom? Aquela tabela de princípios. Quais os princípios vão ser aplicados nas hipóteses de extraterritorialidade? Se de acordo com o princípio da representação, a gente acabou de falar dele aqui, ó, da bandeira ou representação. A lei penal brasileira poderá ser aplicada a delitos cometidos em aeronaves ou embarcações brasileiras privadas, quando estes delitos ocorrerem no estrangeiro e aí não forem julgados. Esse é o gabarito. Tá bom? Então, este é o nosso gabarito. Item C. Deixa eu só ver o nosso tempinho aqui. 18. No Código Penal Brasileiro, adota-se a teoria da ubiquidade, conforme a qual o lugar do crime é o da ação ou omissão, bem como o lugar onde se produziu ou deveria o quê? Produzir-se o resultado. Esse item aqui está certo.
29, cadê? No Brasil, adota-se o princípio da territorialidade temperada, segundo o qual a lei penal brasileira aplica-se, em regra, ao crime cometido no território nacional. Aqui está ok. Territorialidade temperada, não é absoluta. Excepcionalmente, porém, a lei estrangeira é aplicável a delitos cometidos total ou parcialmente em território nacional, quando assim determinarem tratados e convenções internacionais. Item certo. 20. O princípio da territorialidade adotado no Brasil não se coaduna com o princípio da passagem inocente. Errado. Cabe sim o princípio da passagem inocente aqui no Brasil. O princípio da territorialidade se coaduna com ele. Tá bom? Nem preciso ler o restante. 21. A lei penal brasileira é aplicável aos crimes cometidos a bordo de embarcações e aeronaves estrangeiras de propriedade privada que estejam localizadas no mar territorial brasileiro, né? Ou sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, sendo também considerados como extensão do território nacional. Isso. São considerados como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, mercantes ou de propriedade privada localizadas em mar territorial ou no espaço aéreo de outro país, desde que estejam a serviço do governo brasileiro. Item certo. Galera, tem que gravar. Gravar isso daqui, tá? Não dá mole, não. Questão 22. Aplica-se a lei penal brasileira ao crime cometido no território nacional. O artigo 5º do Código Penal estende a aplicação da lei penal brasileira para fato cometido em... E aí, galera? Em... Não. Embarcação estrangeira de propriedade privada navegando no mar territorial do Brasil. Este aqui é o nosso gabarito. Questõezinhas chatas, hein? Vamos lá, dá trabalho. 23. Não fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, o crime contra a liberdade do presidente da República. Item errado. Porque se for crime contra a liberdade ou contra a vida do presidente da República, eu vou ter hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Vai ficar sujeito à lei brasileira. 24. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Certo. 25. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Item certinho. Teoria da ubiquidade. 26. Ainda que se trate de tentativa delituosa, considera-se o lugar do crime não só aquele em que o agente tiver praticado atos executórios, mas também aquele onde deveria produzir-se o resultado. Certo? 27. O crime contra a fé pública de autarquia, administração pública aqui, ó. Autarquia estadual brasileira cometido no território da República Argentina fica sujeito à lei do Brasil, ainda que o agente seja absolvido naquele país. Item certo. Hipótese de extraterritorialidade incondicionada. 28. Um crime praticado contra a vida ou a liberdade do presidente da República, se cometido no estrangeiro, ficará sujeito à legislação do país em que tenha ocorrido. Item errado. Vai ser o quê? Legislação do Brasil. Hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Item errado. 29. Ao crime cometido no território nacional, aplica-se a lei brasileira, sem possibilidade de qualquer tratado ou regra de direito internacional. Errado. Tem essa possibilidade sim, a gente já fez questões sobre isso. Aplica-se a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de embarcações estrangeiras de propriedade privada que estejam em porto ou mar territorial do Brasil. Certinho. Galera, eu era para ter editado essa última frase aqui, mas não editei, mas tá bom. A gente tem que persistir, porque a persistência é o caminho do êxito. Fique com Deus, um forte abraço e ó, vamos vencer, galera. Tamo junto.